Mastrandonakis Live Sessions. Mastrandonakis Live Sessions. Oi, gente, eu sou Marco Flávio Mastrandonakis e hoje eu venho trazer a liturgia da Terça-feira Santa, dia 26 de março de 2024. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e 36 a 38. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então, Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus, então, lhe disse: o que tens a fazer, faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que tenhas me negado 3 vezes. Bom, afinal de contas, por que Judas traiu Nosso Senhor? No Velho Testamento, existem menções que se referem à traição do Messias, como em Salmos, capítulo 41, versículo 9, capítulo 55, versículos de 12 a 14, Zacarias, capítulo 11, versículo 12, Salmos, capítulo 69, versículo 25, capítulo 109, versículo 8, em Atos, capítulo 1, no versículo 16 a 20. Então eu te pergunto, Judas estaria predestinado a entregar Jesus? Será que ele teria sido a escolha certa em função do seu perfil de conduta e de personalidade? Jesus houvera mencionado tais profecias ao falar: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Isso em Lucas, capítulo 22, versículo 22, e em Mateus, capítulo 26, versículo 24. Por outro lado, e isso é importante que a gente diga, porque se refere ao nosso livre-arbítrio, Jesus aponta para a responsabilidade da atitude humana em Lucas, capítulo 22, versículo 22, ao dizer: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Veja, Judas poderia ter sido colocado naquela posição para fazer isso, e milhares de fatores podem tê-lo influenciado a fazer o que fez. O Pai é soberano, mas o homem mantém o seu livre-arbítrio. Então, para mim, é certo que esse plano terrestre
ele funciona como um campo de testes, onde nossas ações e reações são analisadas e serão julgadas. Como eu já disse antes, todo ser humano sabe distinguir o certo do errado. Como seremos julgados quanto às nossas ações e respostas ao nosso ego? Isso é algo muito importante, porque, embora a gente siga o nosso ego, nós também respondemos a um código de conduta, não é? Então, no caso de Judas, será que uma conduta errada ou imoral, sob estas circunstâncias, poderão existir fatores atenuantes, se é que eles existam? O quanto nós respondemos ao nosso ego, não é? A gente tem que entender uma coisa assim, muito importante. A preservação da nossa raça, ela responde a duas características humanas. Existem pessoas que são predispostas geneticamente ao egoísmo e existem pessoas que são predispostas geneticamente ao altruísmo. Então, dentro dessa polaridade, nós temos que achar o equilíbrio, né? Então, esse fator de proteção para a raça humana, porque ao mesmo tempo você protege, o indivíduo se protege na forma do egoísmo, e por outro lado, o altruísmo faz com que os seres humanos se protejam enquanto coletividade, não é? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque hoje o que está mais presente é aquela busca pela felicidade, a busca insana, temos que fazer qualquer coisa pela felicidade, e isso é algo, todos nós sabemos que a busca pela felicidade plena não existe. Pode ser que ela seja mais uma desculpa para que a gente possa realmente ser egoísta e sigamos as nossas vidas exatamente do jeito que a gente queira. O nosso córtex cerebral, ele evoluiu, na verdade, não tanto para que a gente competisse com as outras espécies na busca pela nossa sobrevivência, mas muito mais para que o ser humano competisse entre si. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, nós temos: assim disse o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Para mim, isso tem um significado muito importante. Quando seu ego determinar ações que te afastem de uma conduta razoável do coletivo, te afastem do Senhor, repense as suas ações e estratégias, porque, afinal de contas, para nós que acreditamos, todos nós seremos julgados um dia. Eu estou cheio dos meus defeitos, e se tem uma coisa que está me realmente ajudando a repensar nas minhas falhas e nas minhas atitudes, é essa ação de trazer o Evangelho. Então eu trago as minhas reflexões e como elas podem realmente ajudar outras pessoas a pensarem em si e nas suas atitudes. Gente, muito obrigado por tudo. Eu gostaria que vocês seguissem os outros capítulos da Fé Cristã, porque a gente tem um segmento muito interessante sobre o próprio Evangelho e de como toda a vida de Jesus aconteceu e de como está sendo feito o martírio dele, principalmente agora que nós estamos na época de Páscoa. Beijos a todos, Deus proteja a todos. Valeu.